Tô vendo que tem algumas pessoas que já estão entrando aí. Quem entrou, por favor, me fala se o som tá bom e a luz, se tá tudo ok, pra gente poder começar. A minha ideia hoje com essa live é falar um pouco sobre o meu processo de escrita, na verdade, principalmente como que eu consegui publicar 3 livros, mas não é assim, nossa, publiquei, tá tudo certo, minha vida tá feita. Exatamente o contrário, é um caminho longo e ainda requer muitas coisas, né, que eu estou aprendendo. Então eu queria aqui compartilhar com vocês, principalmente para quem busca isso, para quem tem curiosidade e para quem leu meus livros, quer ler. Então, fazendo também um merchanzinho aqui. Na verdade, eu escrevo desde, 94. Eu tenho provas aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre gostei de escrever. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu gostava de escrever poesias, textos no caderno, e tinha 1000 cadernos e compartilhava com as pessoas, mas eu escrevia mais para mim, né? E eu tinha muitos medos, né? Depois você vai ficando mais velho, você vai ficando com vergonhas, né? Então eu achava, principalmente, que eu não escrevia bem, que ninguém ia se interessar e que não valia de nada. Então eu só escrevia pra mim. Então eu queria até mostrar pra vocês a prova que eu tenho aqui, que são os meus escritos em máquina de escrever. Então eu escrevia no caderno e depois eu passava limpo na máquina de escrever da minha mãe. Era pra mim um prazer enorme, eu adorava aquilo. E hoje, pra mim, escrever à mão ainda é a melhor forma de me expressar. Às vezes eu vou direto pro computador, mas a melhor forma pra mim é quando eu escrevo, com lápis, principalmente. Lapiseira, gosto muito. Mas enfim, então eu queria partir para meu primeiro livro, né, que eu publiquei, eu vou explicar como foi, que se chama O Último Bilhete. Deve estar ao contrário, mas é só para vocês verem a capinha dele aqui. Esse livro, na verdade, eu escrevi em 2005, foi quando eu comecei. Como foi? Eu tinha passado por diversas coisas, diversos desamores, decepções, amores, enfim. E em 2005 eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro. Mas foi assim, eu sentei literalmente, aí foi no computador e comecei a escrever. Eu não fiz nenhuma construção, eu não fiz uma timeline, eu não fiz aquela coisa que os autores falam, você pôr um monte de post-it, desenhar um mapa dos personagens. Não, eu sentei e comecei. Comecei com quem? Com uma personagem chamada Laura. Eu até tenho uma pergunta da Dani Brandimart, que me mandou antes, perguntando como foi que eu construí a Laura. Você começa a ler, eu até tirei uma parte do começo, quando eu publiquei, mas sou eu. Só que depois, ao longo do tempo que eu fui escrevendo, ela foi se transformando. Tanto que no começo, eu tive um feedback de uma amiga minha, que infelizmente não vai poder assistir, porque ela está em outra live, a Fernanda, e ela disse, nossa, meu começo é muito chato. Por quê? Porque sou eu. E ela me conhece. Minha história no começo não é legal. Na verdade, quando a gente se vê e se reflete no nosso dia a dia, o cotidiano, às vezes, dependendo de como você o coloca, é chato. Ele é aquilo ali, né? Mas depois, quando você muda essa visão e coloca um pouco mais de ou humor ou drama, isso não é uma coisa que vem forçada, ela vai se construindo ao longo do tempo, o personagem sai de você, ele se transforma na Laura, não é mais Eliana. Não foi uma autobiografia, porque eu não tenho nem a vontade de escrever sobre mim, foi só assim, a primeira coisa fui eu e depois ela se transformou em Laura. E Laura existe até hoje, ela tá ali, ó, em algum momento. Com a Laura vieram outros personagens. Na verdade, eu queria escrever sobre 3 amigas. Laura, Simone e Priscila. Enquanto eu fui construindo a Priscila, que não é ninguém,
porque ela é uma mistura de todas as pessoas que eu conhecia na época. Era uma mãe solteira, com uma filha... Solteira não, né? Uma mãe separada, com uma filha. O marido era o primeiro namorado, um lixo, um cara imbecil. Depois ele vai se redimindo, enfim. Mas ele também não é ninguém efetivamente. Ele é uma mistura de várias decepções, enfim. O César, ele não é ninguém, a não ser o que? A construção do cara que faz com que a Laura saia de um outro relacionamento. O Bruno, sim, ele foi baseado em um relacionamento que eu tive, mas tudo aquilo que existiu em Belém, aquela relação dele, ele, na verdade, ele acaba sendo o personagem mais fictício que eu criei, porque ele realmente me deu a chance de fazer algo que eu nunca tinha feito, que é escrever sobre histórias que eu não vivi. Então isso foi muito legal. Eu tenho que controlar aqui o tempo, e enfim, mas eu vou falando aqui. E a personagem tá falando da Laura, a Priscila, o César, o Ivan, as pessoas, a mãe, o pai, enfim. E aquilo foi tomando corpo. Quando eu vi, eu tirei a Simone, por exemplo, a Simone virou uma amiga aleatória, uma amiga aí de X. Mas ia ser uma personagem. Só que ela me cansou. Engraçado isso, você se cansar do seu próprio personagem. Então eu tirei. E aí eu fui dando corpo à história e tudo mais. E em 2008, 3 anos, eu terminei. E o nome do livro, o título do livro, que é tão importante, pra mim, eu fiz assim, beleza, Finais e Recomeços. Esse era o nome do livro. E o que eu fiz? Eu engavetei. E ali ele ficou. Aí eu imprimi, encadernei, emprestei para uma amiga ler, para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, para outra amiga. E para mais pessoas, algumas que tiveram aí o prazer ou o desprazer, enfim, de ler antes de tudo. Foram pessoas que eu falei, você vai gostar, lê aí. Mas teve gente que leu sem nem estar encadernado. Tipo aquele manuscrito, sem revisão. O original, porque esse que eu publiquei, o começo lembra que eu falei que eu tirei. E ele ficou lá, 2008, 9, 10, e foi. E a vida seguiu. E eu parei de escrever. Os textos que eu escrevi depois foram poucos. E aí a vida me engoliu, digamos assim. Então, como que eu saí da gaveta? Né? Como que isso aconteceu? Isso foi em 2019, não foi tanto tempo assim. E eu acabei fazendo um trabalho de autoconhecimento em que eu fui atrás do propósito. Gente, não vou falar de propósito, não vou falar de coaching, porque eu já fiz uns 3 processos de coaching. Uma das minhas coaches, inclusive, está me assistindo. E pra mim isso é uma coisa totalmente pessoal. Então, pra mim, valeu muito cada um que eu fiz pra me construir como eu estou hoje e como eu ainda quero ser. Este do propósito foi importante para eu sair da gaveta, porque eu estava totalmente engavetada. Eu, meus projetos, meus sonhos. Então eu tomei coragem. E é difícil porque você se expõe. O que eu tô fazendo hoje, eu jamais pensei que eu fosse fazer. Hoje, agora, falando aqui com vocês, com quem quer esteja aí. E eu não vou conseguir ver todos os comentários, mas eu vou acompanhando e a gente vai se falando enquanto isso. Aí eu falei, bom, vou tirar da gaveta. Peguei meu livro, porque meu propósito, eu descobri que é escrever. E não só escrever, todo um processo para isso. Mas eu falei, eu já tenho um livro. É só imprimir e entregar para uma editora, né? Não, eu tive que revisar eu mesma, aí eu comecei a empacar. Eu tirei o meu livro da gaveta para revisar e eu demorei quase 1 ano para olhar para ele direito. Aí eu encasquetei com o título. Um amigo meu sugeriu um outro título, Amores Rápidos, alguma coisa assim. Não gostei, não era. Como eu criei esse título? Eu sentei e escrevi todas as palavras que eu achava que combinavam com o livro e fui fazendo um processo de associação até chegar ao último bilhete. Nunca tinha imaginado esse título para esse livro e depois ele faz todo sentido. E esse livro é antigo,
assim, considerando, porque ninguém escreve bilhete mais. E ele não tem WhatsApp, ele tem pouca internet. É um livro que trata muito mais de relações. Por isso, o último bilhete. E eu gostei. E no fim eu tirei a primeira parte, quem sabe um dia eu ponho aquela edição não revisada, enfim. E eu resolvi conversar com então esta minha amiga que está me assistindo, a Adriana. Falei, Dri, você já publicou um livro, como faz? E ela me falou sobre o Kindle Direct Publishing, que é o KDP da Amazon. Depois eu mando aí um texto com essas dicas e tal. E você vai lá e você tem, é super autoexplicativo, você tem as opções de capa do próprio Amazon, é gratuito, você publica um e-book que as pessoas vão ler se elas tiverem um Kindle, o aplicativo ou o livrinho lá, o device. E essa forma, ela é ótima para você sair da gaveta, mas ela não te dá nenhuma publicidade assim, normal, você tem que correr atrás, mas pelo menos você pôs lá, está no universo. E foi assim que o último bilhete surgiu. E com isso, eu falei, agora eu sou uma escritora. Então eu publiquei, divulguei, falei, agora eu quero fechar um contrato com uma editora. Como faz? Aí você vai olhando e tem editoras comerciais, que são as famosas, que não vão te chamar, a não ser que caia no colo delas um grande escrito, aquela história que talvez um dia eu escreva, mas ela não é real. São as grandes comerciais que elas acabam te publicando se você fizer um sucesso antes. Aquela história, né? Você tem experiência, eu te contrato. Mas como que eu vou ter experiência se eu não começar a trabalhar? E assim vai. E tem as editoras prestadoras de serviço. Aí é onde eu falo, tem que pesquisar e muito. Eu fiz uma pesquisa muito grande. Só que às vezes você não tem nem para quem perguntar. Quantos escritores você conhece e tal. Hoje depois que você entra nesse mundo, aí você tem que ir no Facebook, LinkedIn, enfim, você começa a descobrir como ele funciona. Eu acabei pesquisando uma série de editoras, pesquisando assim, mandando e-mail, orçamento, como funciona, e peguei uma. Não vou falar o nome, porque ela ainda não publicou meu livro, eu ainda não posso dizer se o trabalho foi bom, eu estou um pouco insatisfeita com a demora, mas eles têm 1001 explicações para a demora. Eu fechei o contrato em setembro, outubro do ano passado, e eu achei que eu ia publicar logo. Tem um pouco de ansiedade aí, mas é um aprendizado. E uma outra forma de publicar é de forma independente. Como é que funciona? Você escreve, você contrata um revisor, você contrata um diagramador, uma pessoa para fazer a capa, uma pessoa para te dar o ISBN, que é aquele numerinho que fica atrás do código de barra, e uma gráfica. Isso custa mais do que, de repente, se você fizer com uma editora prestadora de serviço. Porém, os royalties, os direitos autorais são 100% seus. Então, você tem que ver aí o seu orçamento e a capacidade de divulgação também. As prestadoras de serviço não costumam fazer o trabalho de marketing, divulgação. Elas te dão algumas ferramentas, mas cabe a você fazer isso. Essa é a parte mais complexa, digamos assim. Bom, então aqui eu falo muito rapidamente de como eu publiquei. Mas escrever não é só escrever, você tem que ler muito. Para quem gosta de ler, isso é bom. Para quem acha, eu só escrevo, mas eu não gosto de ler, leia. E leia de tudo. Hoje mesmo eu estava falando com uma outra amiga minha e eu falei, eu vou começar a ler livros que eu não queria ler, porque às vezes eu tenho preguiça. Aí eu vou lá ler um romance mais levinho. Começar a escrever sobre coisas diferentes requer que você abra sua mente. Eu falo, eu conheço Sylvia Plath, por exemplo. Eu nunca li um livro dela, então eu vou começar. E minha cabeça vai rachar, mas vai ser bom, porque eu preciso entrar em campos minados, digamos assim. E não que eu queira sair do formato que eu escrevo, não existe um formato, mas eu quero escrever algo diferente, talvez mais profundo, talvez mais ficcional, enfim. Então vamos falar do segundo livro, né? O segundo livro chama Qualquer Um de Nós. Não sei se dá pra ver aqui. Essa capa que eu também fiz pela Amazon.
Na Amazon você tem a opção de ter o livro físico, mas ele vem sem edição, sem revisão, você paga o custo da impressão e paga o frete dos Estados Unidos. Hoje em dia ele vai custar uma nota por causa do dólar. Então é e-book mesmo. Esse livro eu escrevi em 1 mês e meio. Ai, nossa! Não, foi muito difícil. Por quê? Porque eu encasquetei com o prêmio Kindle. A quarta edição deles do prêmio literário. Eu vi e eu tinha acabado de publicar o meu primeiro livro, O Último Bilhete. E surgiu desculpem, gente, eu perdi aqui a linha. E surgiu o prêmio e tinha que ser uma obra inédita. Falei, nossa, então tá, vou escrever um livro em 1 mês e meio. E eu escrevi. Dessa vez eu tinha um prazo meu, lógico, se eu não conseguisse, eu não ia publicar e não ia concorrer ao prêmio. Mas eu falei, eu vou conseguir. E eu escrevi, dessa vez eu fiz um mapa antes dos personagens, o que eu queria. Existe um pouco de tudo que eu já vivi ali, principalmente o que se passa no Rio de Janeiro. Algumas frases são frases que eu uso como piada interna. Tem umas menções a pessoas que fazem parte da minha vida. Mas o livro é mais ficcional do que o primeiro. Só que ele é assim, porque eu escrevi rápido. E ele dá um gostinho de quero mais. E todo mundo fala da continuação do Último Bilhete, a continuação do Qualquer Um de Nós. Isso eu vou pensar. Até parece, né? Enfim. E escrever com um prazo é super desafiador. Eu nunca tinha feito isso. E outra coisa, o que eu não consegui responder aqui, podem me mandar por mensagem depois que eu respondo, tá? Eu tô meio, não sei quanto tempo eu parei aqui. Mas voltando. Então, escrever com prazo é bem desafiador. Porque um prazo seu, mas eu fico imaginando se eu tivesse um prazo com um sonho meu, uma editora, eu falasse, você tem que mandar até final do mês que vem. Senão você vai perder o adiantamento, sabe? Aquelas coisas que a gente ouve falar. Então eu fingi pra mim que esse era o meu prazo e foi muito louco, porque eu entreguei no dia às 11 da noite, no último dia do prazo. E foi como se eu tivesse entregado um trabalho da faculdade. Eu voltei muito tempo na minha vida e foi muito bom. Aí eu publiquei pela Amazon, divulguei e tudo mais e não ganhei o prêmio, mas isso faz super parte, não era o objetivo principal. O objetivo principal era testar, né? E se tiver de novo eu vou participar, eu gosto, eu quero me desafiar dessa forma. E depois veio o terceiro livro. Sim, o Fábio Miranda, meu marido, tá falando que tem que registrar antes de publicar. Se você não vai publicar pela Amazon, você tem que ir lá na Biblioteca Nacional, que a Fabi Sabatini entrou aqui e ela foi comigo publicar registrar o meu primeiro livro lá, para você ter os direitos autorais garantidos. O fato de você protocolar já te dá essa garantia, mas na Amazon, quando você publica o livro pelo Kindle, os direitos autorais também estão protegidos. Mas se você quiser ir na Biblioteca Nacional, porque vai publicar de outras formas, é sempre bom. Depois da Covid, aí eu vou fazer isso com os meus outros livros. Então, Biblioteca Nacional, você vai lá e entrega o manuscrito. Eles têm toda uma regra, vai no site, é facinho, tem um formulário de 1989 para você preencher lá à mão. E aí você protocola lá no centro da cidade de São Paulo. Tem no Rio de Janeiro também para quem é do Rio. Mas é fácil, é só olhar na internet que tem o Caminho das Pedras. Se você na sua cidade não tiver, no seu estado, você manda pelo correio. E aí falando do terceiro livro, né? Gente, eu vou cada vez aprendendo um pouco, né? Eu não estou com um relógio, então vocês podem me falar quanto tempo ainda tenho me preparando aqui. A pessoa esqueceu. Bom, no terceiro livro, que é este aqui, com as pedras, esse livro é um xodó meu, porque ele é um projeto antigo. Tá bom. Então eu tenho ainda um tempinho. Obrigada, Fábio. Obrigada, Tavani.
Vou me preparando, na próxima eu fico com o relógio aqui. Então, esse livro com as pedras, ele é um projeto mais engavetado ainda do que o meu primeiro livro. Por quê? Os textos que eu mostrei para vocês aqui, que eu escrevi à máquina, eles ficaram guardados. Você vai falar, nossa, você guardou tudo e planejou? Não. Eu guardei porque eu ia passar tudo a limpo no computador. Eu passei. Mas eu falei, não vou jogar fora, porque vai que... E o vai que aconteceu, eu perdi meus backups, eu fiquei desesperada. Por que isso aconteceu? Eu tinha um CD, fui fazer uma limpeza, eu mudei de cidade, fui, voltei, perdi. Aí eu achei uma caixa, uma pasta, na verdade, grossa, antiga, daquelas de escola, onde eu tinha os meus manuscritos. Quer dizer... os manuscritos à máquina, e também eu tinha impresso outros que eu tinha digitado no computador. Acho que eu previ que eu ia perder. Então eu repassei tudo a limpo. Isso demorou pra caramba. Então esse foi o meu projeto do projeto. Eu comecei a digitar tudo de novo. Então até como vocês podem, se eu vou mostrando aqui, aqui vocês veem que tá a máquina e tem uns manuscritos que eu escrevo aqui. Ok, computador, 16 de janeiro desse ano. Então, eu fui digitando e falei, não vou jogar nada fora, né? Também. Até para, de repente, fazer uma coisa mais artesanal. Enfim, esse é um outro projeto. E aí, eu pus tudo no Word. Falei, beleza, eu tenho aqui tudo reunido. Eu terminei no começo, janeiro desse ano. Foi final de janeiro. Eu me pus um prazo novamente porque eu tava enrolando. Aí eu terminei. Só que o título, eu falei, que título eu vou dar? É o quê? Poema? É texto? É o quê? Porque poemas, existem várias correntes, você tem que ter uma estrutura, não tem? Aí eu fui pesquisando, existem várias formas. Então eu pus textos livres, poemas, pensamentos. Falei, bom, que título eu vou dar? O título é sempre muito difícil. O Qualquer Um de Nós, por exemplo, o título quem sugeriu foi o Fábio. Quando eu contei para ele a sinopse, a minha ideia, ele falou, isso é uma história de qualquer um de nós. Por que você não der esse título? Ficou. Excelente. Então, o título Com as Pedras é de um dos textos. Eu sou um bandista, né? E eu usei isso porque as pedras, para mim, na Umbanda, são um símbolo muito significativo. E eu percebi que elas sempre estão comigo. E esse texto com as pedras que eu escrevi é de, 95. E eu não tinha... até 2015, eu não tinha me descoberto em nenhuma religião. Eu nunca falei... Não sou ateia, mas eu me intitulava agnóstica. Não tinha uma identidade religiosa. E acabei me encontrando na Umbanda. Ponto. Não vou falar de religião, só estou dizendo... da minha espiritualidade, cada um na sua. Mas isso para mim foi também uma abertura de caminhos. Então, quando eu publiquei o primeiro livro, foi como se eu tivesse tirado algumas pedras. E este terceiro livro, que é uma reunião de várias coisas que significaram por tantos anos, 25 anos, enfim, eu falei, nossa, com as pedras. Porque quando eu digitei esse texto novamente no computador, eu falei, é esse. E aí eu ponho que as pedras sempre me acompanham. As pedras no sentido, podem ser obstáculos, podem ser degraus, podem ser formas de construir. Elas são muitas coisas. Mas elas são principalmente para mim um símbolo de resistência, né? Então eu resistindo a mim mesma por muito tempo e hoje eu construindo um novo caminho, né? A Fabi aqui falou, você visitou a Eli daquele tempo. Sim, isso para mim foi como outro coaching, auto-coaching que eu fiz, né? Eu fui lendo, revisitando, e demorou porque eu lia e falava, nossa, o que eu estava pensando quando eu escrevi? Enfim. E a publicação desse livro foi também pela Amazon e tudo mais, ele ficou mais grosso, porque vocês veem, ele tem muito mais... conteúdo de quantidade mesmo, muitos textos. E ele acaba com um texto que eu escrevi, provavelmente, esse aqui foi Paradoxos, né, que eu escrevi
no final de 2018, acredito, em que eu comecei a descobrir que eu precisava mudar meu caminho. Então eu vou ler rapidinho aqui. Paradoxos. Para resgatar o amor, fui ao centro de mim mesma. Para superar a dificuldade, corri e corri. Para observar, me distanciei. Para me comunicar, me calei e ouvi. Para escrever, li. Para me reestruturar, quebrei tudo e colei de novo. Para receber, dei. Para entender, questionei até não entender mais nada. Para sorrir, chorei até adormecer. Para me aquecer, esperei o frio chegar. Para me amar, quebrei o espelho. Para lutar, recuei. Para triunfar sobre meus demônios, os amei. Para cavalgar os meus sonhos, acordei. Então, isso aqui, esses outros dois, e tudo que eu puder fazer, para mim vai ser sempre a realização do meu propósito. Eu espero, claro, conseguir publicar, ser a J.K. Rowling do Brasil, sonhos que a gente tem. Mas para mim, só de estar fazendo essa live, de estar com vocês, quem quer que seja aí no universo me ouvindo, poder ajudar quem quiser entrar nesse mundo, porque é um mundo enorme. Mas ele é difícil, porque no Brasil não existe reconhecimento do escritor, do artista, ainda mais nos últimos tempos a gente sabe que está mais difícil. Mas não desista nunca dos seus sonhos. Eu saí do mundo corporativo, empresa. Eu estou operando hoje numa atividade de consultoria tributária. Eu estou camelando sim, e na Covid mais ainda. Mas essa é a minha atividade, meu ganha-pão, e eu amo o que eu faço. Eu amo o trabalho de direito tributário, de consultoria, enfim. Dizem que você tem que ser um pouco louco, né? Mas o meu sonho é escrever e continuar escrevendo. Mas é muito difícil você viver disso, ainda mais se você não é filho de escritor, não nasceu. É que nem música, gente. Assim, se você ama música, você vai trabalhar com música, mas você às vezes vai ter que fazer, muitas vezes, um trabalho paralelo. Muitos escritores acabam vindo de publicidade, de literatura, são editores. O meu caso é talvez o seu caso. Eu venho do mundo corporativo. Dentro de mim tem uma Eliana leitora, uma Eliana escritora, e o que eu conheço desse mundo. Então, eu estou aprendendo. Então, eu vou me contatando com escritoras, escritores, lendo, participando de todos os tipos de discussões. Estou começando isso agora, não é que eu sempre fiz. Eu sempre li muito, sempre escrevi. Agora eu preciso entrar no mundo. E nunca é tarde. Eu estou com 44 anos. Estou aprendendo como se eu tivesse 14, quando eu comecei a escrever. Escrever não é fácil, não é algo que, eu tenho dom. Sim, tem que saber, como eu vou dizer, tem que ter uma paixão. Mas todo mundo escreve, todo mundo lê. Isso não é a questão. A questão é, esse é o seu sonho. Por exemplo, tem gente que tem o sonho de viver do esporte, mas aí a pessoa não consegue porque não ganha bem, não consegue sobreviver, então ela faz outra coisa e também vive do esporte. Isso não anula o seu sonho. Você só não pode se afastar dele, como eu fiz. Eu aprendi pela dor, né, como a gente diria. Então, e também nunca pense que o que você faz não importa. Eu aprendi muito isso. Se você impactar, pelo menos primeiro a você e depois a uma pessoa, qualquer que seja ela, minimamente. Eu me lembro quando eu mandei meu primeiro manuscrito e a Fernanda leu e ela disse, nossa, eu chorei. Eu falei, você chorou? Nossa! Então, isso para mim já foi absurdamente impactante. Isso foi, sei lá, em 2010. E hoje,
quando eu terminei de publicar esse livro e eu falo, nossa, esse texto aqui tem a ver com fulano. Aí eu falo, tem a Júlia Santos aqui que não me deixa mentir. Eu escrevo alguma coisa, mando pra ela fala, nossa, era isso que eu tava precisando hoje. Pronto, já mudou o meu dia. Então eu resolvi fazer essa live pra dizer pra mim mesma que eu vou continuar saindo da gaveta e que eu vou continuar indo atrás do meu propósito, do meu sonho, e vou encher o saco de todo mundo, porque eu vou escrever, porque eu vou publicar, nem que seja pela Amazon, que aliás é uma excelente ferramenta. Se você quer publicar seu livro técnico, seu ensaio, seus contos, crônicas, enfim, é Kindle Direct Publishing. Vai no site, é super fácil e seu livro vai estar lá. E a minha vontade agora eu tenho um blog, eu esqueci de falar, que se chama Entre Filmes e Livros. Eu adoro livros e adoro filmes. Por exemplo, eu acho o máximo quem publica críticas de filmes, a Isabela Boscov, enfim, eu acho uma profissão que era dos meus sonhos, né? Eu queria fazer cinema, letras, fiz direito. Nada contra, eu adoro o que eu faço. Mas a gente não sabe sonhar, né? A gente tem medo. Eu sempre tive muitos medos, tenho ainda. Mas principalmente, o que vão pensar de mim? Eu não vou ganhar dinheiro. Eu quis fazer jornalismo e o meu tio, já falecido, era jornalista. E ele falava pra mim, eu tinha, 16, 17 anos. Desiste, você não vai ganhar dinheiro. E eu desisti, porque é assim que a gente aprende. Por que eu falei isso? Porque eu vou escrever, eu vou publicar, já me perdi, estava falando sobre os sonhos, né? Não acho que exista um limite para a escrita, apesar de nós não termos apoio, né, nesse país. Eu descubro também artistas na escrita, né? Eu conheço pessoas que podem me ajudar a publicar meu livro aqui de forma independente. Conheço escritores jovens, já falo do blog. Eu acompanho blogs dos escritores e descubro que a forma de você vencer esses desafios, de você ser conhecido, é sendo visto. Então esse meu blog, Entre Filmes, eu lembrei que eu ia falar, Entre Filmes e Livros, ele foi uma forma de eu me deixar pública, né? Só que blog é uma coisa que você tem que alimentar. É que nem a plantinha, peixinho. Não adianta, você vai ter um blog, ele não vai se autorreproduzir. Então, isso é uma coisa que no começo eu fui com tudo. Vou escrever. Depois, principalmente nesses últimos 3 meses, eu parei. Vou escrever, não estava inspirada, falei, tô me engavetando de novo. Então, eu voltei a escrever. Nem que seja assim, um texto qualquer. Eu tenho até coisas, às vezes eu ponho no Face, eu compartilho, e às vezes não. Mas meu blog tá lá, e tá na bio, link na bio. Então, vocês podem visitar. E, na verdade, eu vou falar de filmes, que eu sempre gostei, mas agora eu vou falar mais de livros, né? Então eu vou assistir filmes mais de vez em quando, desculpa, Fábio, mas eu vou voltar a ler mais. O filme não é uma forma menor, não é isso, mas é que eu quero alimentar o meu sonho através da leitura, porque eu acho que essa é a forma que a gente alimenta a alma e o cérebro. E não é lendo livros que você vai concordar, que conversam com você. Você tem que se desafiar. Eu tenho uns livros que eu comprei na Livraria da Travessa, que fica em Pinheiros, que a Dani Brandimarte foi comigo. Depois a gente foi tomar uma tacinha de champanhe num restaurante. Enfim, são lembranças deliciosas que eu tenho sempre que eu penso em livros. Eu fui ver um livro de uma autora não famosa e aí ela perguntou, por que você não lança seu livro aqui? Eu falei, pois é, por quê? Porque eu acho que não vale a pena, então tem que vencer isso aí, eu vou. Próxima live eu quero falar mais sobre as ações.
E eu quero ler livros também de mulheres, quaisquer mulheres, porque eu acho que a mulher tem muito a dizer, não que os homens não tenham, mas além de escritor, mulher, né, sem nenhum contato aí que possa te ajudar, é difícil. Então, tem até um nome que é Natasha Félix, que eu vi hoje, que ela falou uma frase que eu vou encerrar com ela, que a escrita seja o seu norte, a sua obsessão. Então, que o seu sonho seja o seu norte, a sua obsessão, quaisquer que sejam os seus sonhos. Você quer ter uma vinícola? Você quer ser músico? Você quer ser poeta? Ah, mas eu não posso mais. Pode. Ah, mas eu não vou largar tudo. Não largar tudo, ser louco, virar... né? A gente não tá falando aqui de loucura, a gente tá falando aqui de obsessão. Aí os psicólogos aí podem depois entrar nesse assunto. Mas que você não perca de vista aquilo que você ama dentro de você. Eu amo plantas, por exemplo. E às vezes, por muito tempo eu deixei de ter plantas, porque eu falava, eu não sei cuidar. Lógico que você sabe, é só você cuidar. Então, assim como eu vou cuidar desta plantinha aqui, dessa aqui, eu vou cuidar do meu blog, eu vou cuidar da minha cabeça, da minha alma e do meu coração. E eu deixo, sim, para vocês essa experiência que eu tive. Que não existe uma forma mais profunda de você se conhecer se não for através dos seus sonhos. E não tô falando de sonhos mirabolantes. Ah, eu tenho o sonho de ir para Marte. Ok, né? Se quiser ir, beleza. Mas não subestime o que você quer. Eu falo de encerrar, mas tem uma coisa que eu quero falar sobre a publicação. Isso não pode ser um impedimento, tá? Não tem como publicar. Já falei da Amazon, entre em contato com editoras, divulgue o seu trabalho, se você quer que vá em frente. Então, eu não vou desistir, mas pode ser que demore, não importa. Pode ser que eu não seja conhecida universalmente. Também não é... Quando eu tinha meus 20 e poucos, eu falava, não, porque eu vou ser o Carlos Drummond de Andrade. Não vai ser. Ele foi você vai ser você, né? E só o fato de eu ter pessoas aqui me ouvindo já me deixa muito feliz. Eu estruturei aqui a minha conversa, a minha fala, para falar desses 3 livros, de como eu escrevi, da forma que eu publiquei. Mas principalmente, se você fala assim, como você se inspira, né? Eu me inspiro olhando para dentro de mim, muitas vezes, mas principalmente olhando para fora e refletindo sobre o mundo. Então, hoje, a pandemia se tornou um tema, né? Mas eu procuro também pensar em como que eu vou sair disso pela escrita. É tenso. Mas eu tive umas semanas aí que eu dei uma caída, digamos assim. Mas eu levantei de novo. E a gaveta está fechada e vazia, porque eu tô de novo aqui para falar do meu trabalho, dos meus livros, e eu quero até fazer uma próxima para falar de repente de um livro específico, entrar mais no processo da escrita. Eu acabei falando um pouco geral aqui, porque eu imaginei que o tempo te consome ou não, né? É engraçado isso. Eu achei que eu ia ter muito tempo e no fim eu realmente tive. E tem uns programas de cozinha que o cara fala assim, ainda tenho 15 minutos para fazer essa cebola. Eu assisti ontem. E aí o tempo vai embora e a cebola fica crua. No caso aqui foi o contrário. Eu achei que eu fui um pouco mais rápida do que eu gostaria, mas pelo menos a cebola não ficou crua, né? Acho que ela ficou até um pouco mais doce. Então eu agradeço a todos que me assistiram aqui. Deixo com vocês essa mensagem para que nós nunca desistamos dos nossos sonhos e que vocês possam
ler os livros, né? Então a gente tá falando de 3 aqui, o último bilhete para quem ainda não leu. O Qualquer Um de Nós, que também é um romance, e Com as Pedras, que são resumos de textos. Para quem gosta de abrir o livro e achar um texto, ou quem quiser ler de cabo a rabo, é um livro que fala muito de emoções, de sensações, de momentos. Pode ser que ele não faça o menor sentido para você naquele momento, ou não converse, nossa, o que será que é isso? Mas é um livro para você pegar um dia uma taça de vinho, abrir e falar, nossa, dá uma lida nesses textos aqui e refletir. Às vezes a gente tá tão corrido que a gente não dá um tempo pra gente parar e ler uma página e pensar sobre ela, né? Então eu convido vocês a fazerem isso. Se quiserem fazer isso aqui, ó, com esse livro, sugiro. E é isso, gente. Eu sei que, assim, eu tenho talvez mais tempo. Eu vou ver se tem algum comentário ou pergunta aqui para eu responder. Mas eu acho que eu passei por todos os pontos que eu queria, principalmente dos 3 livros e como que eu cheguei. Só um minutinho aqui que eu vou dar uma olhada. Tem pessoas da família assistindo, muito legal. Tenho pessoas que eu não converso tanto. Tem o Sérgio aqui que tá falando que me escreveu. Ele é marido de uma amiga minha de Minas. E eu espero que eu tenha respondido suas perguntas, Sérgio. Qualquer coisa você tem meu telefone e a gente pode conversar, mas não desista. Vai atrás do seu sonho, que eu sei que você quer publicar seus livros e a gente pode até fazer uma live, né, sobre isso. Tem aqui a Débora Wilson. Deb, saudade, quanto tempo. E a Tavani falou que ela ama a minha coragem de sair do armário. Eu quis falar sair da gaveta, porque literalmente o meu livro ficou manuscrito dentro da gaveta, um tempão. Depois ficou dentro da caixa, depois dentro da pasta, depois dentro do armário, voltou pra gaveta, saiu da caixa e agora ele tá no mundo, né? Aqui é o comentário da Fabi. Gente, muito obrigada por vocês terem participado. E a próxima vez eu vou ver se eu consigo pôr uma musiquinha aqui. O Sérgio aqui tá falando que é ele é jornalista, gente. Pensa, o cara tem o dom, né? Então eu tenho certeza que ele vai conseguir realizar o sonho dele. Gente, é isso. Eu agradeço muito por vocês terem participado. Espero que não tenha sido chato. E a próxima vez eu quero ir um pouco mais a fundo, falar mais do processo criativo efetivamente. Agradeço pela oportunidade. Bom feriado para quem tá de feriado e para quem não tá, bom trabalho. Tchau, tchau.